Capítulo 9. Saulo, porém, respirando ainda ameaça e assassínio contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas em Damasco, a fim de trazer amarrados para Jerusalém quaisquer que achasse pertencendo ao caminho, tanto homens como mulheres. Então, na viagem, aproximava-se de Damasco, quando repentinamente reluziu em volta dele uma luz do céu. E ele caiu ao chão e ouviu uma voz dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não obstante, levanta-te e entra na cidade, e ser-te-á dito o que tens de fazer. Ora, os homens que viajavam com ele ficaram parados sem fala, ouvindo deveras o som de uma voz, mas não observando nenhum homem. Saulo, porém, levantou-se do chão, e embora se lhe abrisse os olhos, não via nada. De modo que o levaram pela mão e o conduziram a Damasco. E ele não viu nada por 3 dias, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco certo discípulo de nome Ananias, e o Senhor disse-lhe numa visão: Ananias! Ele disse: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse-lhe: Levanta-te, vai à rua chamada à direita, e procura na casa de Judas um homem de nome Saulo, de Tarso. Pois eis que está orando, e ele viu numa visão um homem de nome Ananias entrar e pôr as suas mãos sobre ele, para que recuperasse a vista. Mas Ananias respondeu: Senhor, eu ouvi muitos falar deste homem, quantas coisas prejudiciais ele fez aos teus santos em Jerusalém. E ele tem aqui a autoridade dos principais sacerdotes para pôr em laços a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome às nações, bem como a reis e aos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei claramente quantas coisas ele tem de sofrer por meu nome. Ananias foi, assim, e entrou na casa, e pôs as suas mãos sobre ele, e disse: Saulo, irmão, o Senhor, o Jesus que te apareceu na estrada pela qual vieste, enviou-me a fim de que recuperasses a vista e ficasses cheio de Espírito Santo. E imediatamente caíram-lhe dos olhos o que parecia escamas, e ele recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tomou alimento e ganhou força. Ele ficou alguns dias com os discípulos em Damasco, e começou imediatamente nas sinagogas a pregar Jesus, que este é o Filho de Deus. Mas todos os que o ouviam foram tomados de assombro e diziam: Não é este o homem que devastava em Jerusalém os que invocavam este nome, e que viera para cá com o mesmo propósito, para levá-los amarrados aos principais sacerdotes? Mas Saulo adquiria ainda mais poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, ao provar logicamente que este é o Cristo. Decorrido um bom número de dias, os judeus realizaram entre si uma consulta para o eliminarem. No entanto, Saulo ficou sabendo da sua conspiração contra ele. Mas eles estavam também vigiando de perto os portões, tanto de dia como de noite, a fim de o eliminarem. De modo que seus discípulos o tomaram e o arriaram de noite através de uma abertura no muro, fazendo-o descer num cesto. Chegando a Jerusalém, fez esforços para se juntar aos discípulos, mas todos eles estavam com medo dele, porque não acreditavam que fosse discípulo. Barnabé veio, assim, em seu auxílio e o conduziu aos apóstolos. E ele lhes contou em pormenores como tinha visto o Senhor na estrada, e que este lhe tinha falado, e como em Damasco falara denodadamente no nome de Jesus. E continuou com eles, entrando e saindo em Jerusalém, falando denodadamente no nome do Senhor. E falava e discutia com os judeus que falavam grego. Mas estes fizeram tentativas para o eliminarem. Quando os irmãos perceberam isso, trouxeram-no para baixo a Cesareia e o enviaram a Tarso.
Deveras, a congregação, através de toda a Judéia e Galiléia e Samaria, entrou então num período de paz, sendo edificada, e como andava no temor de Jeová e no consolo do Espírito Santo, multiplicava-se. Então, passando Pedro através de todas as partes, desceu também aos santos que moravam em Lida. Ali ele achou certo homem de nome Enéas, que já por 8 anos jazia na sua maca, visto que era paralítico. E Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te sara, levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou imediatamente. E todos os que habitavam em Lida e na planície de Sarona ouviram, e estes se voltaram para o Senhor. Mas havia em Jope certa discípula de nome Tabita, que traduzido significa Dorcas. Ela abundava em boas ações e nas dádivas de misericórdia que fazia. Mas aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e morreu, de modo que a banharam e deitaram num quarto de andar superior. Ora, visto que Lida era perto de Jope, quando os discípulos ouviram que Pedro estava naquela cidade, mandaram a ele 2 homens para lhe suplicarem: por favor, não hesites em vir ter conosco. Em vista disso, Pedro levantou-se e foi com eles. E, ao chegar, conduziram-no para cima ao quarto de andar superior. E todas as viúvas apresentaram-se a ele chorando e mostrando muitas roupas interiores e roupas exteriores que Dorcas costumava fazer enquanto estava com elas. Mas Pedro pôs a todos para fora e, dobrando os joelhos, orou. E, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, avistando Pedro, sentou-se. Dando-lhe a mão, ele a levantou e chamou os santos e as viúvas e a apresentou viva. Isto se tornou conhecido em toda Jope, e muitos ficaram crentes no Senhor. Ele ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, que era curtidor.